um tema muito importante na nossa atualidade, questões de sexualidade, papéis de gênero e os estigmas sexuais. Hoje eu tenho aqui comigo duas presenças ilustres que vão se apresentar agora para vocês. Olá, gente. Me chamo Regivan. Sou aluno de Psicologia, trabalho em uma instituição da Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, e vamos aqui debater acerca do tema. Olá, me chamo Natália, eu sou estudante de Pedagogia e eu trabalho como educadora de juventudes aqui da UPP e particularmente eu gosto muito desse tema, por isso que eu quis debater ele. Maravilha, então os meninos sejam muito bem-vindos, vocês nos assistindo também sejam todos muito bem-vindos. Queria pedir para vocês já deixarem aqui o like, se puderem deixar o comentário e compartilhar o vídeo, tá? Então, como eu havia falado, né, o nosso GeuniCast de hoje traz os meninos para comentarem um pouco para nós acerca das questões de sexualidade, principalmente dos papéis de gênero, né? Eu queria, principalmente com esse enfoque, para a gente começar esse nosso debate, meninos, que vocês pudessem falar um pouquinho sobre essa questão da desigualdade de gênero, que é algo que é tão presente na nossa sociedade atual, né? Como é que vocês veem essa temática da desigualdade de gênero? Até, se possível, uma contextualização histórica de como é que surge isso, para que a gente possa entender, né, assim, com mais clareza, qual é a raiz dessa desigualdade de gênero que a gente vive tão presente hoje no nosso dia a dia. Pronto, com certeza. Falar sobre desigualdade de gênero, acho que é falar também dos papéis de gênero, né, em que cada um está interpretando esse papel. Eu trouxe aqui a definição, né, o que é esse papel de gênero, esses papéis de gênero. E de acordo com a definição, papéis de gênero é um conjunto de padrões e expectativas comportamentais que são aprendidos ao longo da sociedade, diferente dos dois gêneros, assim se identificando como um ou outro. Isso seria essa divisão de gênero, onde cada um vai estar se portando à sociedade de forma individual, né, mas também de acordo com o coletivo. A gente também percebe, por exemplo, os papéis de gênero, a gente pode dar um exemplo aqui do azul, né, que os meninos usam azul e as meninas usam rosa. E aí a gente começa a querer dividir essa população, dividir em dois patamares. Colocar em caixinhas, né? Onde um está mais alto do que o outro. A gente percebe que o papel masculino ele tem essa importância para a sociedade, ele tem mais poder, ele tem mais essa questão de postura, de comandar, né? Onde a mulher estaria lá no seu papel mais recuado, ali em casa, fazendo suas coisas de casa, ela estaria num papel menos atuante. Vamos dizer assim, ela seria um papel atrás do protagonista, que seria os homens. E quando você pega assim uma questão histórica, a gente pode dizer que isso começou com o fato de a mulher ter que ela fica em casa para cuidar do lar, né? E tipo assim, a mulher é quem dá a vida, então ela tem que ter o período de amamentação, então quem ficaria responsável por sair de casa e providenciar a comida seria o homem. E aí acaba construindo-se uma ideia de que o fato de o homem prover o lar, ele teria um grau de importância maior. Com certeza, e a mulher ficando nesse papel coadjuvante, né? Sempre atrás do homem, sempre tendo esse lugar menosprezado pelos próprios homens, né? Sim. E ao mesmo tempo, os homens tendo essa pressão em cima dele, né? Que eu que tenho que prover a família, eu que tenho que dar de comer a todo mundo. Ambas as partes sofrem pressões, com certeza, né? Diferentes, mas sofrem. E aí, meninos, eu também queria que vocês me explicassem, me falassem um pouco dessa questão de, por exemplo, a nossa sociedade ela é muito estruturada quanto a essa questão de masculino e feminino e dessa polaridade, que vem muito dessa perspectiva judaico-cristã que a gente tem de virar a vida, né? De ou isto ou aquilo, de um lado ou do outro, e só dois pratos nessa balança. Mas aí a gente vê, eu não diria nem surgir, eu diria começar a ter voz, né? As pessoas que têm essa questão do gênero de uma forma mais fluida, ou então que sejam mais desvinculados desses papéis de gêneros que a gente tem tão fortemente, esses arquétipos na nossa sociedade. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, o que se tem de estudo, o que se tem de conhecimento, o que se tem de coletivos organizados, se vocês têm algum conhecimento, principalmente, né, das pessoas que têm esse gênero mais fluido e como é como que seria, né, para estar convivendo em sociedade, sendo que a nossa sociedade atualmente ainda é tão preconceituosa quanto a tudo isso. É importante dizer que tem essa conversa de que o gênero neutro, o gênero fluido, ou essas outras
outras definições de gênero, de pessoas que se identificam não apenas com o feminino ou com o masculino, é algo recente, o que é errado. Porque quando a gente vê indígenas próprios do Brasil, existia já a questão do terceiro gênero. Era algo que já existia, essa coisa do terceiro gênero. Então, não é algo recente. O que a gente tem visto, principalmente com relação aos jovens, é uma desconstrução do gênero. Ou seja, a definição do que é de menino e o que é de menina tem ficado muito mais, como posso dizer, nebulosa. O que é de menino, o que é de menina, não está mais tão definido como antes. Não é claro mais tão engessado, né? Isso, justamente. Então, isso criou uma fluidez de gênero. Então, as pessoas que estudam com relação a isso consideram o gênero um aspecto. Certo. Então, de um ponto existe o feminino, a feminilidade, do outro o masculino. E as pessoas estão nesse entremeio. Transitando entre essas características que foram lixadas, né? Aí, por exemplo, tem pessoas que estão muito vinculadas ao feminino, certo, e tem pessoas que estão muito vinculadas ao masculino. Aí já tem as pessoas que, vamos dizer, o gênero neutro está justamente na metade. Aí tem o não binário transmasculino, que não é exatamente um homem, mas está mais próximo do masculino. Eu queria, Natália, que você especificasse para a gente o que seriam, né, esses títulos, vamos dizer assim, para a gente ter mais essa clareza mesmo, porque muitos de nós, a gente sabe que esse conhecimento ele não é tão promovido e tão divulgado, né, então, o que seria o gênero neutro, o que seria o não binário que você falou, né, e explicasse um pouco para a gente essa questão de gênero, para a gente conseguir compreender. Pronto. A questão do gênero neutro seria um gênero que não está nem próximo do gênero feminino, nem do masculino. Ele é literalmente neutro. Como eu estava falando sobre a fluidez e tal, aspecto, ele está no centro. Certo. E já os não binários são aqueles que não se identificam com essa questão binária, estão transitando entre os gêneros. Então, aí vem o gênero fluido, que ele, em momentos, se identifica mais com o feminino, em outros momentos se identifica mais com o masculino. Das polaridades, exatamente. Né? Existe o agênero, que já é algo que é ainda mais recente. Eu até não tenho tanto conhecimento para falar com relação a isso. Seria uma pessoa que não se identifica com nenhum dos dois? Eu acho que agênero é uma pessoa que contesta a questão de gênero. Entendi. Tipo, que contesta o que é o feminino, o que é o masculino. Para ele não existe gênero. É quase tipo assim, uma pessoa sem gênero, entendeu? Ela não está nem no aspecto, vamos dizer. Certo. Ela está nem naquela. Aí, quando a gente pega os não binários, que é algo que confunde um pouco, por exemplo, um não binário transmasculino. É uma pessoa que não está exatamente no masculino, mas está mais próximo do masculino do que o feminino. Então, ele é um não binário transmasculino. Aí existem os não binários transfemininos e, tipo assim, é uma conversa que ainda, como você diz, ela ainda é muito recente, não há tantos estudos sobre, tipo assim, os estudos que tem com relação a essa coisa mais recente, é óbvio que tem, por exemplo, como eu disse, tem a questão dos índios, que já tinham o terceiro gênero, só que essa questão de todas essas nomenclaturas é algo muito recente, inclusive há uma questão de que há pessoas que não entendem tão bem essas nomenclaturas. Por exemplo, há pessoas que consideram que um não binário transmasculino, então ele é um homem trans, porque ele está mais já que ele está mais próximo do masculino, então ele não é essa questão de não binário. Já tem pessoas que estão nessa vertente. Aí tem outras pessoas que ele é mais próximo do masculino, mas não é exatamente masculino. Então, ainda até dentro da própria comunidade não há uma concordância. Entendo, porque no caso nós temos, assim, popularmente a expressão de gênero, ela é tida principalmente de uma forma corpórea, né? Primeiro, bater o olho, a gente assimila, se a fisionomia é mais tida como masculina, as pessoas já associam tudo isso, né? Mas a gente já começa a entender que é uma conjuntura, tanto das questões mentais, enquanto expressão da essência, né? E tanto para as questões físicas, né? E esse conhecimento, a gente percebe que ele é tão pouco difundido que há ainda muita pressão, até por esse entendimento que a gente tem, é muito vago sobre tudo isso, né? Porque geralmente as pessoas que estudam sobre essas temáticas são as pessoas que são, por exemplo, quem é gênero fluido geralmente é a pessoa que estuda sobre o que é o gênero fluido, né? E aí esse conhecimento acaba que, de certa forma, não é difundido e gera uma pressão social. E aí eu queria, Regiane, que você nos falasse um pouco sobre como essa pressão social afeta
o dia a dia das pessoas, porque a gente sabe que há muito, né? Às vezes, nem sempre por preconceito, a gente sabe que há também, mas há essa questão esse desfacelamento de ser novo, de não ser difundido ainda, de não conhecer, e a gente entende que essas pessoas, elas sofrem essa opressão ainda que por vezes que seja velada, né? Sim. E falar sobre toda essa pressão é falar de como a gente foi criado, de como a gente é atravessado também pela cultura, pelos preconceitos, pelos racismos, sobre os conceitos que vão nos impondo, né? Desde criança a gente vai aprendendo e vai moldando a nossa personalidade, os nossos conhecimentos. E é de suma importância que esses movimentos, como a Natália já citou, os movimentos da diversidade, os movimentos que estão aí trazendo essa pauta para essa desconstrução de que foi criado um gênero, foi criado isso e aquilo, e não pode ser outro ou aquilo. Foi polarizado. Exatamente. Né? Ou é um lado ou é o outro, nunca vai ter um intermédio. E é muito importante a gente começar essa desconstrução. E também entender que essa desconstrução é dolorosa. Sim. E que não vai ser fácil. Essa desconstrução, você vai estar lá tirando toda a base que aquela pessoa aprendeu ao longo da sua vida. 5.000 anos de Com certeza. Que vem algo assim tão enraizado, tão profundo, que vai trazer diversas complicações para a vida das pessoas, tanto na sua saúde física e saúde mental. Trazendo assim, ela vai ter questionamentos. O que é que eu quero para mim, o que é certo, o que é errado, né? Um lado me diz isso, outro lado me traz isso, minha família traz isso, meus amigos trazem isso. Sempre tendo essa oposição de ideias e não um complemento. Entende isso? A gente fica muito nessa vacância, eu acho, de dizer, eu tenho que seguir um caminho. Eu tenho que caber em algum lugar. Eu tenho que caber em uma caixa que está lá bonitinho, com o nome, gênero e minha sexualidade. E aí, trazer essa temática é trazer muito na nossa atualidade, né? No século XXI. Trazer, assim, esse movimento que está em constante modificação para sair dentro dessa caixa. Aí quem já saiu tem essa visão mais apurada, mais flexível, né? E mais libertária, não é isso? E quem já está lá dentro, às vezes não quer sair, porque vai ser doloroso. Mas por que vai ser doloroso? Porque eu vou ter que desconstruir algo que já está em mim, olha, épocas e épocas. Que então, já vem sendo repetido há muitos e muitos séculos, com certeza. Né? Isso se chama as repetições de padrões que a gente vai tendo ao longo da nossa sociedade. E quando a gente quebra um padrão, sempre há um choque. E esse choque, às vezes, não é muito bem recebido. E a gente precisa ter essa resiliência sempre. Por exemplo, eu estou aqui nos meus movimentos do dia a dia, nos meus padrões, e acaba alguém chegando, trazendo informação, que eu acabo meio desconstruindo o padrão. Agora, ok, o que é que eu vou ter como outro padrão? A gente tem para essa desconstrução. O novo padrão, né? Exatamente. Tem essa questão também do comodismo. A gente se incomoda em um padrão, se incomoda em um comportamento de vida, e quando a gente está perante a outra, tem pessoas que sentem raiva por essa outra. Mas por que essa raiva? Né? De onde vem essa raiva? Em que momento fere a dignidade da outra pessoa, com né? certeza, a expressão do gênero. Né? E já entra também na questão da psicanálise, né? Freud vem trazer que somos feitos maior parte do nosso inconsciente, somos 90%, movido pelo nosso inconsciente. A gente não tem consciência sobre isso. Por exemplo, a gente está andando, a gente acaba falando coisas que a gente Os pilotos automáticos, né? Os pilotos automáticos. E quando a gente vê isso, a gente diz muitas vezes a pessoa, eu estou vendo aquela pessoa fazendo aquela certa ação, às vezes eu queria estar fazendo aquela certa ação, mas por ter outro padrão, eu não consigo adentrar nela. Né? E já começa a ver aquela raiva de dizer, já que eu não posso, ele também não pode. Que começa aquela diferença. Sim. E também a questão de, tipo assim, o espaço, dessas pessoas estão ganhando espaço agora, entendeu? Porque se você pegar, a OMS considerava a transexualidade doença até 2009. Então, recente. É muito recente. E aí você pega uma pessoa com uma certa idade que, pronto, ela conseguiu entender o conceito de trans. A pessoa nasceu com um gênero, ou nasceu com um gênero biológico e se identifica com outro. Ok, eu entendi esse conceito. Aí você chega para essa mesma pessoa e diz que o gênero é muito mais amplo, não é mais só se identificar com o oposto. Sim. É algo que a pessoa não vai compreender, é algo que a pessoa... adquirir conhecimento, muitas vezes é um processo doloroso. Sim. Porque você tem que abrir mão dos seus conhecimentos antigos para... Tem que vasculhar muito também para encontrar esse conhecimento. Exatamente. Né? E então, a gente ter essa noção de que é muito recente,
a sociedade está, tipo assim, muito limitada com relação a essas questões de gênero, porque a gente está num momento em que a gente ainda vê a desigualdade de gênero de homem e mulher. Sim. Então, a gente está tão nos primórdios ainda, há pessoas que estão tão assim, já estão afastadas, quando a gente vem para essas conversas sobre fluidez de gênero, sobre todas essas questões, a pessoa simplesmente não consegue absorver, não absorve, Sim. não... E traz a importância que você perguntou, né? A importância dos coletivos, não é do coletivo, Sim. né? É dos coletivos. Essa união de várias coletividades para trazer um certo ponto. Esse ponto que não se sustenta mais, né? Em tempos atuais ele não se sustenta mais e Não nem se- deveria não se mantém, né? Não sustentar. está mais perpetuando. Como Com antes, certeza. né? Sim. A Natália, quando você traz essa questão da desigualdade dos papéis de gênero, que ainda é muito forte, inclusive entre homens e mulheres, quando a gente que abrir esse tema, né, para essa vastidão de gêneros que nós temos, é um tema que é muito amplo e por vezes a gente não tem sequer domínio sobre esse tema ainda, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, Natália, sobre essa questão da masculinidade versus a opressão feminina. Que a gente sabe que é muito forte ainda por conta dessa herança de patriarcado, né? Que a gente tem de 5.000 anos atrás, que permanece até os dias atuais. Eu acho muito interessante uma coisa que a Bell Hooks fala no livro dela, acho que em inglês, The Will, The Change, Nós Podemos Mudar, que eu acho que ainda não tem uma versão em português. Aí ela disse que a masculinidade é muito voltada com relação ao medo, sabe? Que todo mundo tem medo da masculinidade. Os homens têm medo dessa masculinidade, as mulheres têm medo da masculinidade, porque essa masculinidade é opressiva. E quando a gente fala de opressão, não é simplesmente a opressão. É óbvio que a mulher sofre, assim, eu não estou tirando esse mérito aí. Essa questão de que as mulheres sofrem com essa opressão feminina, a opressão feminina, com a masculinidade oprime as mulheres. Mas ela não oprime apenas as mulheres, ela oprime o rapaz, o menino que não está nesse padrão de masculinidade. E é importante dizer que esse padrão de masculinidade é inalcançável. É o padrão do Capitão América, forte, musculoso, que faz o bem, salva as pessoas. Eu acho que o Capitão América não seria um bom exemplo para dizer que consegue a mulher no final. Se bem que ele conseguiu a mulher no final. Sim. Enfim, todas essas questões é inalcançável, essa masculinidade. E tem a pressão dos homens aparentarem essa masculinidade, principalmente para os outros homens. Porque ele tem que se provar para os outros homens também. Se reafirmar para os outros homens. Até porque a afirmação feminina não vale nada. A afirmação a mulher considerar ele um homem, para um homem não vale nada. Porque não é importante, a validação feminina não tem importância. Porque para a gente não é dada essa importância. Mas a validação masculina para um homem é extremamente importante. Que é justamente o que a masculinidade traz, né? Esse poder sobre os outros, esse ar de superioridade. E quando essa hierarquia abusiva, exatamente. Né? E quando ele às vezes ele não quer se ver abaixo dos outros homens. Ele quer sempre estar acima. Isso vai começar a impactar em diversas questões. Por exemplo, o homem às vezes pode ter uma mágoa, mas não pode nem sequer chorar, porque vai se mostrar mais fraco do que os outros. Né? Era inclusive o que eu ia perguntar para vocês, gente, se quando vocês começam a falar, me surge o questionamento. Tem estudos sobre onde que surge essa... A gente sabe que foi perpetualizado, né, pelo militarismo, enfim, os desenhos animados. É uma cultura que a gente é obrigado a consumir desde que nasce, tanto os meninos quanto as meninas, né? Há estudos sobre de onde é que saiu isso? Eu não vou afirmar com certeza, porque eu não tenho os dados, mas eu acredito que está muito ligado à questão das guerras, sabe? Assim, porque o ser humano é um ser que vive em guerra. A gente foi construído com base em guerras. Então, no momento que você se demonstra fraco perante o outro, você já está em desvantagem. E como a mulher, como ela tem o período do parto, o período da amamentação, ela não estaria disponível para essa guerra, e já o homem estaria disponível para essa guerra, ele tem que essa questão da masculinidade. Mas eu estou falando isso mais com uma percepção minha, não é de um estudo nem nada. Pessoal, né? E eu acho que se trata muito disso. Mas eu acho interessante quando a gente fala assim, com relação ao medo, com relação a essa questão de reprimir, é que aos homens, não é outra coisa que a Bell Hooks fala,
que aos homens não é permitido amar nem ser amado. Por quê? Porque como uma mulher pode amar inteiramente um homem, sendo que ela teme ao homem? Porque você não pode amar completamente uma pessoa que você tem medo. Sim. Aí o homem, ao mesmo tempo, o homem não pode amar uma mulher porque ela é inferior a ele. E ele não pode amar outro homem porque isso seria um comportamento homossexual. O homem não pode demonstrar afeto. Foi tirado isso. Foi tirado a questão do amor foi tirada do homem. E isso impacta nós mulheres. Influencia, né? Com certeza, porque desde cedo a única demonstração de afeto que o homem é permitida ter é a raiva. Ele não pode ter medo, porque tem que ser corajoso. Ele não pode ficar muito feliz porque fica muito animadozinho, não é para ficar feliz. Ele não pode ficar triste porque o homem não chora. Então só resta a raiva. É o único meio que ele consegue se expressar é através da raiva. E isso causa o quê? Causa homens extremamente violentos. E aí quem acaba sofrendo com isso? As mulheres. Aí as mulheres temem aos homens. Aí quando você pega uma mulher heterossexual, que ela tem atração por um homem, ao mesmo tempo ela não consegue amar esse homem por completo, porque ela tem medo dele. Porque há uma quebra de confiança, eu acho. Sim, a gente vê que entra como se fosse num looping, né? Porque quando você vai falando nessas questões, me vem muito a educação que é dada a esses homens e tanto a essas mulheres também, que serão mães, né? Quando crianças, e me vem muito aquela frase do Paulo Freire, que eu sempre cito nas conversas que eu estou, que é quando a educação não é transformadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? E aí eu queria, Regivaldo, que você falasse um pouquinho como é que funciona essa questão de se o homem ele entende que essa masculinidade, ou se ele nem entende que essa masculinidade é tóxica e prejudica também ele, como é que passa essa transformação de ele querer oprimir a outra pessoa, de condenar as outras pessoas, de gerar esses casos de homofobia e tal, e como é que ele consegue ser ainda tão violento, digamos, até com a mulher que teoricamente diz que ama, né? Deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo entender, Pronto, né? Com certeza. Natália falou um ponto tão importante que é sobre a raiva. O homem é muito repleto de raiva. Né? Raiva, com certeza, é uma emoção que todos nós sentimos, mas é uma característica mais específica para o homem. Foi dado essa característica. Dado talvez nem seria, foi imposto, vamos dizer assim. E falando sobre, só voltando um pouquinho, o que eu gostaria de comentar que contrapõe um pouco da Natália, essa questão da masculinidade, acho que vem antes das guerras, porque nas guerras já tinha essa percepção que o homem era mais forte, era mais preparado do que a mulher para a guerra. Então, acho que vai muito, muito mais além, quando a gente pegando assim, o homem, né, a figura homem e mulher, no biológico, o homem tem mais capacidades, vamos dizer assim, físicas de exercer certas funções do que as mulheres, não tirando, monosporizando as mulheres. Mas eu acho que foi aí que talvez o homem começou, talvez eu seja melhor do que as mulheres, porque eu tenho essa disposição física, biológica, mais do que as mulheres. Eu acho que ele começou a partir daí, essa percepção muito errada de achar que os homens são maiores que as mulheres. E isso vai se dando, né, através, eu acho que desde as crianças, né? Você perguntou como isso vai se dando nas pessoas. A Elisama Santos, uma psicanalista, ela vai trazer em um dos seus livros sobre conversas corajosas, que um exemplo muito bom, que eu vou citar aqui, ela estava em um aniversário de uma criança, não sei qual era o gênero, mas lá ela percebeu várias crianças brincando, tanto meninas quanto meninos. Sim. E ela percebeu que os pais das meninas sempre iam lá, ajeitava a roupinha dela, limpava ela, ajeita seu lacinho, fique apresentável para a sociedade. E o menino não. Os pais dos meninos dizem, deixa, vai desse jeito mesmo, ele é assim, esse danado. Né? Até que ponto isso vai sendo imposto para as crianças, onde a criança, né, a menina sempre tem que estar bela, sempre tem que estar perfeita, né? Sempre tem que estar nesse padrão de dizer, eu não me sujo, eu estou aqui no meu cantinho prontinho. Tem que estar numa posição de passividade, né? Sim, e na hora que o menino, por exemplo, ele esteja lá parado, quietinho no seu lugar, já começa aquela coisa, e tem alguma coisa errada, mulher, vai atrás do seu filho, porque seu filho tem alguma coisa errada, ele é muito quietinho, ele é muito limpinho, e quando a gente começa a impor as crianças desse padrão, por exemplo, você vai brincar de casinha e você vai brincar de polícia e ladrão. Você vai ser a mãe que vai ficar dentro de casa, brincando, cuidando dos filhos, você vai ser o pai que vai atrás do sustento, para sustentar essas pessoas que estão em casa. Então, isso vai ser aprendido desde a infância.
Sim. Isso, e é importante dizer porque vai de uma forma tão lúdica, né? Sim. Vai de uma forma tão É lúdica. algo tão, assim, sutil, Exatamente. né? Nas lojas de brinquedos, você entrar, as meninas sempre é rosa. Brinquedos como, por exemplo, casinha, panelinha, costura. Aos montes, né? E os meninos sempre uma coisa mais azul, né? A gente começa já a diferenciar essas cores. E cedo, começa. Né? Essa é uma arma, é a violência, é um carrinho, é um martelo para trabalhar. É sempre aquela induzindo, a gente literalmente induz as crianças a assumir esses papéis de gênero desde a infância. E quando uma pessoa adulta toma conhecimento, né, toma conhecimento desses papéis e começa a ensinar para os seus filhos diferente, aí sim nós vamos estar evoluindo. Mas infelizmente a gente ainda não está evoluindo de forma igual. Eu percebo muito, né, eu até estava comentando, Natália, em outros momentos, a gente estava trazendo sobre a questão da mulher estar evoluindo e o homem não. O homem ainda continua lá reprimido, continua repetindo esse padrão. E as mulheres não, elas já estão cada vez mais se aprimorando nessas temáticas, cada vez mais aprendendo sobre essa vivência, né, que cada vez mais vai enriquecendo e fortalecendo também o coletivo. É uma das críticas da Bell Hooks com relação ao movimento feminista, quando as mulheres no movimento colocam os homens apenas como o opressor, apenas como o possuidor do poder, e acaba desumanizando essa pessoa, desumanizando o homem enquanto ser humano. Invalida essa opressão que ele passa também, né? Sim. Enquanto de ser mais velada. Sim, porque assim, a gente não tem como seguir, caminhar e evoluir se não forem os dois, entende? Se não forem os homens e as mulheres. Uma trajetória mútua, né? Tem que ser. E quando o que é que isso tem causado? A gente tem visto as meninas se empoderando, tem um processo de empoderamento muito mais forte nas meninas. Hoje em dia as meninas não têm mais essa questão de eu quero um príncipe encantado, eu quero isso, todas essas idealizações que eram muito fortes antes, mas ao mesmo tempo os meninos continuam sendo criados para possuírem essa mulher. Essa mulher ideal, essa mulher que vai me servir. Sim. E ao mesmo tempo a gente não está mais criando mulheres para servir, mas a gente continua criando homens que querem mulheres que sirvam. Sim. E isso tem gerado uma frustração enorme nos homens. Uma frustração, principalmente nos homens mais jovens, de que, como assim eu não tenho uma mulher? Toda essa questão de os antigos, os incels, os celibatários involuntários, que é um pouco o movimento mais antigo, agora com essa onda de Red Pill, que são homens que estão frustrados por não terem mais essa mulher que sirva a eles. Sim. Mas ao invés de verem todo o contexto e mudarem a si próprios, acabam se revoltando contra as mulheres e criando movimentos completamente misóginos. Um processo de vitimização, né? Aí, enquanto a gente continuar criando os meninos da maneira que a gente está criando, a gente não vai ter a gente vai ter homens e mulheres buscando coisas completamente diferentes. E isso, tipo assim, acaba deixando os dois frustrados. Sim. É um tema muito, muito amplo, realmente. Natália, quando você fala dessa questão da misoginia, me vem principalmente as questões sexuais, né? Porque, historicamente, esse comportamento misógino, ele veio invalidando, principalmente sexualmente, as mulheres ao longo de 2000 anos, praticamente, né? Essa era cristã que nós vivemos, né? E isso, de uma certa forma, impediu que tanto as mulheres quanto os homens tivessem acesso a conhecimentos básicos até da própria saúde reprodutiva, da própria saúde sexual, né? E aí eu queria que você falasse dos efeitos disso na nossa era, né? Que a gente sabe que ainda hoje a maioria da juventude que nós temos não sabe o mínimo do cuidado sexual que se deve ter, ou então se sabe não dá atenção porque os precedentes disso não deram atenção e só repetem esse padrão, né? Assim, vamos dizer que a mulher, quando a gente pega a questão de reprodução, porque o sexo muitas vezes é visto apenas como um meio de reprodução. E quando a gente pega a questão de que para haver isso, é preciso que o homem ejacule, e para haver uma ejaculação ele precisa ter, normalmente ele precisa gozar,
entendeu? Já a mulher, para ter essa questão de reprodução, ela não necessariamente tem que gozar. Então você já vê que o homem é dado o direito de gozar sempre, já a mulher não precisa. Entendeu? Foi tirado, né, de certa forma, isso dela, né? Sim, e aí o que é que a gente vê? A gente vê, assim, muitos estudiosos que acabam alimentando isso. Inclusive, o Freud, que quando ele fez os 3 ensaios sobre a teoria de sexualidade, ele diz assim, que o homem, ele desde criança, ele tem como objeto, vamos dizer, objeto sexual, objeto que dá prazer o mesmo, que no caso seria a glande e o pênis. Já a mulher, há uma transferência do clitóris para a vagina. E essa transferência seria de uma mulher normal, vamos dizer assim. A mulher normal, quando é criança, sente prazer no clitóris, quando é adulta, sente prazer no canal vaginal. Aí, como se dá essa questão? Se dá toda uma questão de que o orgasmo através do clitóris é um orgasmo infantil. O que seria, Natália, um orgasmo infantil, para a gente... Porque como o órgão do clitóris seria, como tem essa transferência, quando é criança, o órgão que dá prazer seria o clitóris, e quando adulto seria a vagina. Quando você tem um orgasmo a partir do clitóris, seria um orgasmo infantil, porque esse é um órgão usado apenas na infância. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí isso gerou um burburinho muito forte, porque Freud era uma voz muito potente na época, principalmente com relação à sexualidade. Ele tinha assim, formador de opinião. Sim, um formador de opinião assim fortíssimo. E o que isso tem causado, o que isso tem reverberado até hoje, essa questão de que a mulher tem que ter prazer na penetração. Como assim a mulher... Isso não é a realidade, entendeu? Há estudos que dizem que apenas 30% das mulheres atingem o orgasmo a partir da penetração. Então, e esse orgasmo muitas vezes é porque foi estimulado o clitóris, não é exatamente por conta da vagina, entende? Entendo. Isso chega num absurdo de a Marie Bonaparte, que é uma ancestral do Napoleão Bonaparte, ela chegou a fazer cirurgias para aproximar o clitóris dela da vagina. Porque para ela ter um orgasmo normal. Da penetração. Na penetração. Certo. Quando a gente entra nesse tema, a gente me dá muita questão de que nós temos uma balança de como se fossem de 2 pratos, que seria a questão física e também a questão mental, né? Aí quando você traz esse dado, de muitas mulheres nunca tiveram, né, orgasmos na vida, ainda hoje nos dias atuais, e que é algo realmente que é muito relevante, que acontece, que a gente, por vezes, não é dada nem a devida atenção a tudo isso, né? E também a gente sabe que isso gera frustrações, né? E gera, de certa forma, esses estigmas mentais. Eu queria, Regina, que você falasse um pouco sobre a influência que esses estigmas sexuais mais mentais exercem, né, na convivência e na vida dessas pessoas que foram, de certa forma, invalidadas na hora do ato sexual, seja ele como tenha sido, porque a gente sabe que existem, uma fala sua que eu lembro de outro dia de uma conversa nossa, existem mulheres, por exemplo, que são estupradas dentro de seus próprios relacionamentos, né, e tal, enfim, e com certeza a gente sabe que há em outros tipos de relacionamento, como as relações homoafetivas, né, as relações lésbicas também, que há essa, de certa forma, por vezes, essa invalidação do parceiro, né? E como é que são gerados esses traumas e como é que eles influenciam a vida dessas pessoas. Falar desses estigmas é falar de algo tão importante, porque a gente vai começar a adentrar em certos padrões e certos pensamentos que vão sendo impostos para a gente desde criança, né? Essa questão que não é ensinado, de fato, o que é o prazer do sexo. A gente sabe que o sexo não se limita só à reprodução. Hoje a gente já tem esse conhecimento, mas a gente ainda não tem essa consciência que o sexo vai para além de uma penetração. É saúde, né? Exatamente. Saúde. É algo fundamental para o ser humano. Sim. Né? Essa questão sexual, essa troca de energia sexual.
E falar sobre isso é falar de algo tão importante, por quê? Porque a gente está falando também de padrões, né? Padrões de sexo. Existem padrões de sexo. O que é ser esses padrões? Justamente o que a Natália falou, né? Mulheres que não conseguem gozar e homens que têm que gozar. Até a questão do homem, ela é sempre privilegiada, entre muitas aspas, né? A gente vê até pela questão da primeira relação sexual, né? Uhum. Ao mesmo tempo que um privilégio também oprime. Uhum. Será que eu tenho um tamanho adequado para poder fazer alguém sentir prazer? Uhum. Será que eu estou fazendo certo? Porque ninguém me ensinou, só disseram que dava tudo certo, só fluía. Se fosse um conhecimento que a pessoa já tivesse de ter, né? Já tivesse de ser ali. E é importante a gente dizer que, tipo assim, o conhecimento do corpo começa na infância. Com certeza. Então, existe um movimento de masturbação infantil que é extremamente reprimido. Extremamente, tipo assim, eu tô falando isso aqui, mas é um tabu tão grande com relação à masturbação infantil e é algo que todo mundo passa. Porque a sociedade prefere, você pode fazer qualquer coisa, mas no seu ambiente privado, porque aqui fora ninguém fala sobre isso. Sim, e assim, aí você pega uma criança que está conhecendo, porque não há um pensamento sexual naquele ato para a criança. A criança não tem esse tipo de pensamento. Ela está simplesmente. É algo mais instintivo, ela né? está simplesmente explorando o corpo dela, tipo assim, ela do mesmo jeito que ela. Nossa, eu pego minha mão, e aí eu pego aqui e eu sinto uma sensação diferente. Entendeu? Uhum. Então ela vai explorar essa sensação diferente. Não, quem traz a sexualização, assim, vamos dizer, a erotização desse ato somos nós. Para a criança não há esse pensamento. Não se vocês percebem se há uma precocização, vou dizer assim, de que cada vez mais as nossas crianças são estimuladas a cada vez mais cedo, em contrapartida a isso, né? Que a gente vê que há realmente essa questão de sexualizar um movimento instintivo da criança e se há também uma imposição sobre ela de em contrapartida a isso, a cada vez mais cedo que seja estimulada essas questões sexuais. Sim, aí quando a gente pega essa questão da masturbação infantil, que é o momento de você começa a conhecer o seu corpo e você começa a experimentar a repressão com relação a isso, nesse ponto, você já vê a desigualdade com relação ao gênero. Porque quando você pega um menino fazendo isso, a pessoa pode até rir, achar, nossa, que engraçadinho, não sei o quê, e normalizar um pouco mais. Algumas mães com certeza vão reprimir, mas quando a gente pega um menino, uma criança... Às vezes, a causa até de estimular isso, né? Tipo, não, ele é homem, esse daí é homem mesmo, tá? Sim. Mas quando você vê esse mesmo ato sendo feito por uma menina... É condenado, né? Totalmente condenado. Porque a masturbação feminina em si, ela é totalmente condenada. Ela é muito condenada, porque a mulher não tipo assim, a gente foi privada do prazer. Totalmente ao longo privada. Dos séculos, né? A gente não precisa desse prazer, a gente não merece esse prazer. E isso vem, tipo assim, desde o pecado da Eva, entende? De que a gente não merece esse prazer, a gente tem que sofrer no parto, a gente veio para essa vida para sofrer. A gente está pagando pelos pecados das nossas ancestrais. Sim. Entende? E dessa problemática, né, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? A gente fica muito essa questão, por exemplo, a gente fala desses problemas, mas muitas vezes a gente não comenta sobre a evolução, como é que a gente pode evoluir, como é que a gente pode, de fato, sair desse padrão onde a menina não pode se tocar e o menino é normalizado. Eu acho que entra muito na educação brasileira, né? Essa questão de não ser trabalhado sobre o seu próprio corpo. Como é que eu posso ir para uma escola, que a escola é uma instituição, né, de ensino, né, de acordo com a sociedade. Isso não é ensinado, né? E não é ensinado o básico, né? Como, por exemplo, sobre saúde reprodutiva, sobre sexualidade. Nós sabemos que existe uma diferença entre sexualidade e sexo. Sim. Existe uma diferença entre sexualidade, é o nosso movimento afetivo. O que é que nós sentimos prazer? E sexo seria o ato em si. As duas palavras, com certeza, se falam, mas são coisas diferentes. Sim. E a gente ainda não consegue, talvez, ensinar isso para nossas crianças. E ensinar, como é que a gente pode ensinar isso? Através de brincadeiras lúdicas. Como é que eu posso me conhecer? Quem pode tocar no meu corpo? Quem não pode? Sim. Né? O que cada parte do meu corpo faz? Como eu me sinto com ele? Como eu me vejo com ele? Nós, inclusive, aqui na associação temos, né, o Cláudio, que seria esse exatamente. Método, né? Através de uma metodologia que vai estar abordando sobre esse
esse autocuidado consigo mesmo e esse autoconhecimento, que é o mais importante. A gente se conhecer e a gente não tá se privando do que é algo natural, como o prazer sexual do corpo humano, algo tão natural, mas tão reprimido, para uma classe, né, uma divisão que se existe, onde o homem pode sentir prazer e a mulher é só o objeto do prazer do homem. Sim. Como não? E essa questão assim, a gente pensa, não é porque a gente não está falando que não existe, entendeu? Eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu tenho um interesse nessa área. Eu já até questionei me tornar sexóloga numa época. E quando eu era criança, quando eu estava passando pela puberdade, eu fiquei muito curiosa com relação a isso, com relação às minhas mudanças corporais, com relação a todas essas questões de masturbação. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi com uns 14, 13 anos. E eu fiquei assim, então todo mundo faz isso, eu não sou estranha, sabe? É tido como algo assim. Sim, aí ok, todo mundo faz, então eu vou pesquisar sobre. Só que eu estudei numa escola da diocese. E eu não tinha acesso à internet na época. Eu não tinha computador, eu não tinha celular, enfim, não tinha Wi-Fi em casa, eu fui ter Wi-Fi muito depois. Aí onde eu buscaria essas informações? Na biblioteca. Uhum. Então, vou para a biblioteca da escola, mas a escola é uma diocese. Então, os livros que eu li, e inclusive esses livros ainda são feitos hoje em dia, eram livros cristãos, condenando totalmente a masturbação feminina, dizendo que era uma abominação. E, tipo assim, eu era da igreja na época, entendeu? Então, eu peguei aquilo com um choque tão grande, do tipo, meu Deus, eu vou pro inferno, vai ser assim, eu sou o pior ser humano do mundo por fazer isso. E aí todas essas questões de culpabilização, você se sente muito culpada, você não era para fazer isso, você é uma pervertida, você há uma certa manipulação psicológica nisso, né? Você é anormal, porque meninas normalmente não fazem isso. Porque no ciclo de meninas, a gente não fala sobre esses temas. Hoje em dia a gente até fala, mas na minha época, no dia que eu disse que eu fazia isso, todas as meninas ficaram extremamente chocadas. Tipo, como assim? Como é que você faz isso? E foi, assim, extremamente constrangedor. E você se sente completamente como se fosse uma abominação, sendo que a pior pessoa do mundo, sendo que quando eu vejo hoje em dia, e eu penso na Natália de 13 anos, que se eu pudesse conversar com essa Natália de 13 anos e dizer, tá tudo bem, você tá se conhecendo, seria incrível. Tanto é que eu acho que tem que ter esse movimento com os jovens hoje em dia. E quando eu falo com os jovens e com as crianças também. Sim. A gente não tem que ter tanto medo de falar. Por quê? Porque, diferente de mim, as crianças têm acesso a inúmeras informações com a internet, com o celular, e quando você não comunica as crianças, não informa essas crianças vão continuar com as curiosidades. E elas vão buscar outros meios de sanar essas curiosidades. E aí elas acabam caindo em sites pornográficos, em outras questões que não é o momento para ser apresentados para elas, entende? Que pode trazer influências negativas, né? E falar sobre a infância antigamente hoje, e falar sobre a infância de hoje já é diferente, porque as crianças têm justamente esse acesso a toda informação. A gente não tem como privar elas de uma informação, porque elas podem ir ali no Google, só pesquisa. Tem a possibilidade de sanar essa curiosidade de uma maneira mais... Mas não seria muito mais viável a gente estar dando a informação no seu tempo correto, na sua forma correta? Regina, você está dizendo para eles terem aula de sexo nas escolas? Não estamos falando disso. Estamos falando dessa descoberta, né, sobre a sexualidade, sobre o gênero, sobre essas pautas que são muito guardadas, são muito, você pode fazer isso entre quatro paredes, aqui fora você não pode fazer, e você começa a reprimir as suas sensações, os seus sentimentos, os seus prazeres os próprios instintos, né? Com certeza. E aí, abordar isso dentro da escola é totalmente possível, não é coisa de outro mundo, não é coisa que a gente vai precisar reformular toda a grade curricular. A gente vai sim precisar abordar sobre questões que são, hoje ainda são mas antigamente era muito difícil a pessoa chegar sobre isso e comentar sobre isso, né? E a história está aí para trazer como um fato. Até no próprio seio familiar, né? A gente vê que não é naturalizado ainda há famílias que sim, claro, mas não é naturalizado ainda essa questão dessa abordagem
desses primeiros contatos sexuais, vamos dizer assim, que as crianças, quando começam a passar por essa fase de puberdade, têm, e eles ficam soltos, assim, Sim. né? E aí, como vocês falam, podem sanar essa curiosidade de uma forma mais instantânea e cair e adquirir informações que são, de certa forma, até indevidas para o momento que eles estão vivendo, né? Indevidas e erradas, né? Que começa a passar já os padrões de beleza, que tanto a gente se cobra na hora de uma relação sexual. Tanto que a gente se cobra, eu não tenho esse corpo como eu vi na internet. Eu não tenho essa questão que eu vi na internet. A gente começa, as crianças começam a aprender já de forma errada. E a gente já começa ensinando que se repita um padrão, né? Sim, começa a construir um pensamento errado desde o início. E justamente quando você vê essa fase da pré-adolescência, adolescência, quando você já começa a ver aquele movimento de a pessoa se interessar pelo outro, entendeu? Você ter esse interesse pelo outro. E aí ela tem essa formação, vamos dizer, da pornografia, desses conteúdos. Ela pensa assim, nunca alguém vai se atrair por esse corpo, entendeu? Porque esse corpo é muito diferente do corpo que eu assisto. O interesse seria reduzido a só aquilo que cabe dentro da caixa do padrão, né? Sim, e aí isso leva a tantas questões, tipo, das mulheres. As mulheres assistem essa pornografia e, tipo assim, é óbvio que é algo fingido. As mulheres na pornografia, você toca e elas já estão... E quando você pega uma mulher e ela não... Você pensa assim, mas eu não sou assim, será que tem algo de errado comigo? Eu não sinto tudo isso. Será que é porque eu sou frígida, sou fria? Aí você pega um garoto, mas questão de tamanho, que é algo muito assim, não, tamanho, não pode broxar, não pode, ejaculação precoce. Pega um garoto que vai para a primeira relação sexual dele, ele vai totalmente ansioso, com várias questões. E com frustrações. Com frustrações, e tipo assim, não pode tipo assim, ao invés dele estar curtindo aquele momento, aproveitando aquele momento e pensando, vou curtir assim com essa pessoa, não, na cabeça dele tá pensando, não posso broxar, não posso, eu tenho que fazer ela sentir prazer, eu tenho, e tantas questões que ele não consegue nem sequer focar naquilo, entendeu? Sim, não consegue aproveitar esse ato que pode ser muito proveitoso, muito prazeroso, e acaba fazendo tudo que talvez não queria fazer na real, né? No sentido real. E quando a gente começa a entrar nessas questões, a gente começa a perceber como a gente é informado da forma errada. A gente começa a ver o sexo a partir dessas pornografias de forma muito errada. Em um sexo que não existe. Um sexo que não tem nada a ver. Aquilo é apenas atuação. Entre aspas, romantizado. Romantizado. E justamente é muito importante quando a gente entra nessas questões, porque a gente começa a ver sobre os padrões de beleza, os padrões de desempenho, como a Natália falou, né? Essas questões, eu não me encaibo nessa caixa, eu não me estou nesse padrão. Como é que alguém vai querer ficar comigo, sendo que eu não tenho esse corpo, eu não tenho esse tamanho, eu não tenho essa... E aí vai desencadeando mais frustrações e até possíveis... Com certeza. Né? E quando se fala da primeira vez, quando você pega uma menina, também é complicado, porque você pensa assim, essa menina ela foi totalmente desestimulada a conhecer o próprio corpo dela. Ela não conhece o próprio corpo porque ela não pôde conhecer o seu próprio corpo porque era proibido para ela. Então, ela vai para a primeira relação sexual sem saber direito, sem saber o que vai acontecer de fato, porque vamos dizer que essa pessoa ela já viu uma pornografia. Então, ela tem uma visão totalmente distorcida. Criada já de como será, né? Distorcida com relação ao sexo. Você vê, uma pessoa que tem uma visão distorcida com relação ao sexo. Uma pessoa que não conhece o próprio corpo, não sabe o que dá prazer para ela. Não sabe nem... Por que é importante a mulher também saber? Porque o sexo é muito pela conversa, entende? A gente tem que conversar, orientar e dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Sim. E se ela não tem esse conhecimento, ela não tem como passar esse conhecimento para outra pessoa. Aí isso gera uma primeira experiência traumática. Sim. Totalmente traumática, em que ela vai pensar que tem algo de errado com ela, porque, como eu estava dizendo, as mulheres do pornô, elas sentem muito prazer, porque eu não estou sentindo esse prazer. Aí ela acha que, não, então eu não gosto de sexo. Eu não gosto de sexo, é algo meu, eu não gosto de sexo. E vão se retraindo, e o sexo vira uma obrigação dela para com o parceiro. Ela vai continuar fazendo sexo com o parceiro apenas porque ela tem que dar prazer a ele, não porque ela está buscando prazer próprio. Sim.
Entendeu? E isso vai gerando, assim, muitos conflitos tipo assim, a mulher, o homem quer ter a relação sexual, tem toda aquela pressão de que eu quero fazer a relação sexual. O homem tem que fazer. Tem que fazer a relação. E a mulher não, porque ela tem uma visão muito até traumática com relação a esse ato de não sentir prazer no ato, estar muito nervosa, porque já pensa nas outras, tipo, naquela primeira vez foi muito ruim, então ela já chega nervosa, ansiosa, não consegue relaxar. Vai trazendo as memórias negativas, então, né? isso vai gerando frustração. Vai gerando frustração até pro parceiro dela. Sim. Porque o parceiro busca, se o parceiro realmente for um parceiro, ele vai buscar dar esse prazer, entendeu? E quando ele não dá, ele já começa também a entrar no mesmo lugar da mulher. Eu não fui capaz. E os dois começam nessa questão dos dois. Nenhum dos dois tá... Entra nesse paradoxo, né? Os dois estão querendo a mesma coisa, mas nenhum dos dois consegue chegar até lá. Um tá querendo dar prazer ao outro, mas o outro em si não consegue me dar. E os dois começam a pensar a mesma coisa. Então, os dois são muito afetados por isso, usando os gêneros, né? Sim, exatamente. E se isso, a gente tá falando assim, num casal hétero. Imagina um casal que já é fora desses padrões, como, por exemplo, o casal homoafetivo. Mas isso é algo interessante. Quando a gente pega mulheres bissexuais, elas disseram que, muitos casos de mulheres bissexuais, elas disseram que realmente descobriram o que era prazer numa relação homossexual. Porque era uma pessoa que já conhecia o corpo dela. Não conhecia o corpo dela, conhecia o corpo feminino. Sim. Por ter um corpo feminino. Né? Mas até ela chegar a esse momento, ela também passou por um processo. Um processo de se reconhecer em um papel, né? De se redescobrir num papel que foi dado desde a infância, que você era hétero. E agora, como assim você agora é lésbica? Né? Até ela chegar a esse momento também é um processo. Assim, né? Muitas pessoas acham que é só virei uma chave, minha sexualidade agora é outra. E até porque se fosse só esse virar de chave, todo mundo seria hétero. Porque a gente estaria vendo nossos pais crescendo ali junto com eles. Até por uma questão de sofrer menos opressão mesmo, né? Exatamente. Se alguém fosse optar, eu quero ser gay, eu quero ser lésbica, eu quero ser trans, eles não iam optar, porque iam sofrer todo aquilo que a sociedade impõe. O preconceito da arquitetura, conjuntura patriarcal que a gente tem, né? Com certeza. E pegar sobre essas questões de sexualidade é algo muito flexível e muito diverso. A sexualidade é diversa. Mas, infelizmente, eu acho que a sexualidade ainda não está em sua plenitude. Vamos dizer assim, a sexualidade, em um podcast que eu estava ouvindo sobre Mesa da Vida, da Rita, especialista em cultura, ela vai estar falando sobre que a sexualidade ainda está muito na palavra. Tá bom, eu sou hétero, mas eu só gosto de relacionar com um tipo de mulher. Uma mulher que está dentro dos meus padrões. Então, ok, sua sexualidade é voltada para um certo tipo de mulher, é isso? Aí não é só da toda a questão subjetiva da mulher, as características da mulher. Né? Isso que a palavra sexualidade diz, né? Você se interessa por homens, por mulheres, por trans, enfim. Ele não vai estar dando esse aparato de dizer, você gosta sobre esse tipo de mulher. Por exemplo, os gays, eu só gosto de gay que seja adotado. Então, você não tem uma sexualidade voltada para o homem, mas sim para um órgão. E a gente começa a refletir que a sexualidade ainda está muito na palavra. Ainda não está na sua plenitude. Dizer, eu sou hétero, eu fico com mulheres. Mas não é qualquer uma que eu fico. Não está no nível de expansão. Exatamente. Né? Não está nesse nível de expansão, porque a gente já vai com aqueles padrões que a gente aprendeu desde a infância. Desde a nossa adolescência, que foi descobrir na pornografia. Eu só gosto desse tipo de mulher. Esse tipo de mulher que tem esse corpo, que tem essa beleza e que tem esses traços de beleza. E às vezes, os homens e as mulheres vão sair nos seus relacionamentos procurando essa pessoa que nunca vão encontrar. Esse padrão perfeito que nunca vai ser encontrado. Essa questão de quando você vê esses padrões e questão de pornografia, eu não consigo não pensar na questão de raça, quando eu penso nessas questões. Porque há muita questão de que agora eu esqueci o nome do autor que diz que mulher branca é para casar, mulher preta é para trabalhar, mulata é para transar, é para fuder. Geralmente a gente nunca associa, né? Essa questão da estrutura de construção sexual e a estrutura de construção racial, né? Sim, porque quando você disse assim, a solidão da mulher, a mulher preta, porque existe de fato essa solidão, porque ela não é vista como uma mulher de fato. É invalidada até nisso. Ela é invalidada até nisso. Sim. Ela pode até servir para a cama,
mas não para você viver na mesma casa, no casamento, entendeu? Essas questões vão além da questão heterossexual. Porque se você for pesquisar até nas questões de pornografia, quando você pega os fetiches, a quantidade de fetiche de raça que tem, ou quando você pega... eu não vou nem dizer os títulos, porque eu pensei em dizer os títulos, mas não, vou deixar pra lá. Quando você pega as questões racializadas, fica muito evidente isso, entendeu? Fica muito evidente essa questão de que há um fetiche racial no asiático, na asiática, no preto, na preta. Tipo assim, não, vamos pegar... esse público é apenas para esse fetiche. Sim. Ele não é para... A pessoa invalidada em toda a sua outra expressão, né? Não, ele é só esse fetiche. Não é para amar ele. Ele só serve para cumprir esse desejo. E um exemplo muito bom, a gente pega as mulheres trans. Os homens vê lá a mulher toda a sua feminilidade, sua beleza, mas quando descobre que o seu órgão não condiz, às vezes, com a sua com a sua expressão, os homens já começam, não, então não dá certo, não é o que eu quero, é abominável. Isso é muito bom, porque aí a gente desconsidera toda a sua expressão, todo o seu movimento, todas as suas características apenas pelo órgão. E aí fica aquele questionamento, né? Em que está focado, né? A nossa sexualidade. Essa nossa conversa, gente, ela é realmente muito elucidativa e os temas, né? Eles são muito amplos. E aí, nesse momento, eu queria abrir um parênteses, né? Um espaço para que vocês possam deixar suas mensagens ou fazer alguma citação ou indicação, caso vocês desejem. Acho que, primeiramente, eu começaria indicando, façam terapia. Façam terapia, nada melhor do que uma terapia. Infelizmente, a terapia ainda não é acessível para todos, mas que a gente possa buscar as melhores formas que a gente possa chegar até essa terapia. Sim. E sempre procurar informação que seja realmente coerente. É uma busca constante, né? Com certeza. Então, é aquele movimento, né? Nós somos seres subjetivos, então não vamos ser igual a ninguém. Então, vamos buscar o nosso próprio entendimento sobre questões, vamos buscar aprender, não vamos ficar só parados esperando o conhecimento. Vamos em busca, né? Vamos em busca dessa vida melhor, né? A caçada do conhecimento. Com certeza. E não vamos só sobreviver, vamos sim viver, aproveitando a nossa vida em sua plenitude. Eu ia falar uma coisa, mas aí eu pensei no público que vai assistir, então... Mas pode falar, Natália. A gente põe a censura. Eu acho que, assim, eu vou deixar a mensagem se conheçam. Busque se conhecer, conhecer seu corpo, conhecer a si mesmo. Não tenham medo de explorar a si mesmos. Não tenham medo de tentar as coisas. Eu acho que esse é o... Principalmente para quando eu vejo essas pessoas mais jovens, eu penso assim, não se privem por conta desses tabus, por conta dessas coisas. Porque eu fui uma pessoa muito reprimida. Eu, como uma mulher, como uma pessoa... Eu fui uma pessoa muito reprimida. E aí, como eu disse, eu gostaria de ver a Natália de 13, 14 anos e dizer... Vai em frente, mulher. Tá tudo bem. Né? E é isso que eu gostaria de dizer. Tá tudo bem. Pode se explorar, pode se conhecer, que isso é totalmente saudável. Viver é explorar, né? Ter esse conhecimento, né? Então, gente, eu queria agradecer a participação, né, de vocês, a disponibilidade do tempo de vocês e do estudo para trazer esse conhecimento para a gente. Agradecer a você também que nos assistiu até aqui. Se fez sentido para você esse nosso vídeo podcast, compartilha com aquele amigo, deixa teu like, deixa aquele comentário e beijo de ouro. Até o próximo episódio.